Quando eu estava na quinta série, sexta série, na escola que eu estudava, os alunos davam reforço para aqueles que tinham mais dificuldade. Então, nessa época, eu já me candidatava para ser professora de reforço. E aí, depois, eu comecei a trabalhar mesmo como professora. Esse era o meu emprego com 15 anos. Eu dava aula de inglês. Então, eu comecei dando aula de inglês com 15 anos. Então, eu sempre tive ensinando alguém. Sempre estive assim na frente das pessoas, falando, passando as coisas que eu sabia. Então, eu acho que eu sempre soube que eu seria professora, desde pequena. Não faz tanto tempo, acho que faz uns 3, 4 anos, eu tinha um aluno no curso do Direito Matutino. Ele saía das aulas e ele já ia direto trabalhar e trabalhava até a noite. Ele trabalhava num frigorífico, então ele pegava um turno que era muito longo e no dia seguinte ele já estava de volta trabalhando. Então, assim, ele tinha pouquíssimo tempo para estudar, sentar e estudar, mas ele tinha muita vontade, muita vontade. E como a minha disciplina não é uma disciplina fácil, ela é relativamente difícil, requer que o aluno leia muito, pesquise, estude bastante, ele acabou pegando sub e pegando exame na minha disciplina. E no exame ele precisava tirar bastante, ele precisava tirar 6,5, é bastante. No dia que eu corrigi o exame, que eu já sabia que ele tinha sido aprovado, até me arrepia, eu fui entregar a prova para ele, ele já sabia que ele tinha passado. Aí ele veio na cadeira dele para minha mesa. E ele veio emocionado, me abraçou, eu abracei ele. Você vê que a pessoa consegue, né? Todo mundo. É difícil. Foi difícil para mim também, quando eu fiz o curso de economia, eu me deparei com coisas difíceis, disciplinas muito difíceis, conteúdos muito difíceis. Mas a minha realidade era diferente da dele, eu podia só me dedicar aos estudos e ele não, ele precisava trabalhar. Então ele foi muito guerreiro e eu acho que esse foi mais emocionante, mais marcante para mim. Foi a aprovação desse aluno, guerreiro do jeito que ele é. É muito gratificante, principalmente saber que pelo menos um pouco do que eu ensinei, do que eu passei para eles, do conhecimento que eu passei para eles, está sendo passado para frente, além de mim, eles estão colocando adiante. É muito gratificante. Primeiro, meu pai. O meu pai, ele sempre estudou com a gente. A gente estudar, tinha prova no dia seguinte, a gente estudava, chegava em casa, ele tomava o ponto, mas era assim, a gente não via a hora do meu pai chegar para ele tomar o ponto, porque ele tinha uma paciência, tem até hoje, uma paciência, sabe? E o que a gente errava ele explicava, então ele ensinava, né? Ele é agrônomo, nunca foi professor, mas ele soube ensinar a gente de uma forma que um professor tem que ser. Paciente, mesmo sabendo que o aluno já estudou, às vezes ele não entendeu, você vai explicar para ele de novo e fazer com que ele entenda. Então a minha primeira inspiração era o meu pai, quando ele estudava com a gente para as provinhas. E a segunda é o meu professor de graduação de microeconomia, professor Renato Nozaki Sugahara. Ele foi primeiro meu professor, nessa ordem, depois meu amigo e depois meu orientador de graduação. Por quê? Eu quase reprovei na disciplina dele. Eu detestava microeconomia. E ele me resgatou como um excelente professor e como um amigo que ele virou. Eu passei na disciplina dele. Ele ligou, no dia que ele corrigiu as provas, eu já estava aqui em Dourados, eu estudava em Londrina. Isso foi no ano 2000. Então você pensa, no ano 2000 era caro fazer uma ligação interurbano, né? Quando ele viu a minha nota, ele me ligou em Dourados, de Londrina para Dourados, ele fez um interurbano assim de manhã, que era o período mais caro de se fazer um interurbano. E ele falou: Gabi, você passou, você tirou 8,8 na prova de microeconomia, você está aprovada para o 3º ano de economia. E aquilo assim foi o que mudou. Eu ia desistir da faculdade. Eu me empolguei na disciplina e eu comecei a gostar.
eu fui aprovada, ele virou meu amigo, me convidou para um projeto de pesquisa, e desse projeto de pesquisa saiu a minha monografia, e desse projeto de pesquisa eu fui para o mestrado. E na minha carta de recomendação para o mestrado, ele escreveu que eu fazia parte do 1%. Que eu fazia parte do 1% mais capaz que ele conhecia. Então, ele me resgatou mesmo. Eu sou professora de micro 1 e 2 hoje na graduação de Ciências Econômicas EAD, a disciplina que eu quase reprovei. Eu sou a professora. Então eu fiz um material de tudo aquilo que para mim era um bicho de 7 cabeças. Hoje eu sei, no doutorado, a disciplina que eu mais amava era a microeconomia, por causa dele, por causa do meu professor da graduação. Eu gosto muito de ser professora.